Estudo nos domínios da mediunidade, na segunda aula. Hoje nós vamos fazer uma reflexão específica sobre o psicoscópio, nós vamos tentar entender um pouco mais, até porque o André Luiz nos traz essas ferramentas, esses equipamentos que a espiritualidade precisa usar. Alguns espíritos, em um certo nível, precisam desses aparelhos. O André Luiz precisava. O Hilário precisava de um aparelho para poder, de alguma forma, fazer sondagens e auscultar as vibrações, as frequências eletromagnéticas das pessoas encarnadas. E ele começa o segundo capítulo fazendo essa reflexão do psicoscópio. O que seria uma psicoscopia, né? Como é que eles fazem uma psicoscopia? Tornando ao convívio do assistente, na noite imediata do assistente nós recebemos um acolhimento gentil da véspera, e o André Luiz acreditava ter traçado ou percebeu que o programa de instruções no campo da mediunidade estava bem delineado em algum momento por esse instrutor, conhecedor profundo de mediunidade. E, com isso, depois de uma pequena pausa lá na conversa entre eles, né, ele disse o seguinte: olha, André, eu admito que nós devamos centralizar as nossas observações em um pequeno grupo, onde melhor nós dispomos da estrutura que eu chamo um grupo que tem qualidade. Não adianta querer levar vocês para ensinar mediunidade em grupo desequilibrado. Vamos levar, então, para um grupo pequeno, mas um grupo equilibrado. Nós temos um grupo de 10 companheiros, 10 médiuns, que estão encarnados. São 4 médiuns detentores de faculdades regularmente desenvolvidas, de uma base moral respeitável, e é um pequeno conjunto a serviço de uma instituição consagrada ao espiritismo. E desse grupo, base, ser-nos-á possível ampliar os nossos apontamentos, as nossas informações, coletarmos anotações para que possam ser valiosas em nossa tarefa de estudo da mediunidade. E esse instrutor, ainda ensinando para o André Luiz e para o doutor Hilário, são 2 médicos, lembrando que o Hilário também é médico de formação. Isso porque vocês pretendem especializar conhecimentos em torno da mediunidade, correto? Mas vocês querem aprender mediunidade apenas no círculo da Terra, porque aqui no mundo espiritual o assunto mediunidade seria menos complexo. Então, para ensinar mediunidade, considerando mediunidade lá na Terra, o assunto é mais complexo. Se eu fosse te ensinar aqui mediunidade, como acontece no mundo espiritual, seria mais fácil ensinar para vocês. Ok, disse isso para o André Luiz e para o Hilário. Sim, tanto Hilário como André Luiz desejamos auxiliar, de algum modo, os irmãos encarnados na execução de serviços em que se mostram comprometidos. A oportunidade, por esse motivo, surgia diante de nós por verdadeira bênção. Decorrido alguns minutos de entendimento afetuoso, esse professor, esse orientador, convidou o solícito. Vamos, não vamos perder tempo, vamos continuar. Então, o André Luiz está dizendo que ele queria aprender mais sobre mediunidade, a fim de auxiliar, de algum modo, as pessoas aqui na Terra também comprometidas com a mediunidade. E ele estava lá para aprender com esse instrutor. E aí, eles foram, logo após, muniu-se de uma pequena pasta, esse instrutor, esse professor, e talvez porque nos percebesse a curiosidade, o professor ou o orientador informou o seguinte: o André, o Hilário, nós temos aqui o nosso psicoscópio.
Para que nós temos o psicoscópio? Para facilitar a análise, os exames e os estudos, sem a necessidade de uma concentração mental muito profunda para fazermos uma aferição do tônus mental ou mento espiritual de um grupo. Então, esse aparelho nos facilita e nós não precisamos gastar muita energia em concentração mental para fazer isso. Aí o André Luiz disse: tomei o enigmático volume, chamando a mim o agradável serviço de transportá-lo, ou seja, o André Luiz que ia transportar o psicoscópio, e ele percebeu que aqui na Terra, esse aparelho, ou esse objeto, não pesaria alguns gramas, era muito levinho, espicaçado, tanto quanto, pela curiosidade, Hilário também perguntou sobre aquilo lá. O que é um psicoscópio? Psicoscópio para quê? O que vem a ser isso daí? E foi explicado pelo orientador que o psicoscópio é uma aparelhagem que, inclusive, foi intuitivamente referido por um estudioso espírita no final do século passado. Eu acredito que esse estudioso tenha sido o Gabriel Delany. Se não foi o Delany, pode ter sido o Charles Richer, pode ser qualquer um, ou o próprio Gustave Gellner, mas eu imagino que foi o Delany. Mas, independente, ele não cita quem foi. Para que serve? Para auscultarmos a alma, adentrar no universo da alma, com o poder de definir as vibrações da alma e com a capacidade de executar diversas observações